tá? Bom, hoje eu não vou estar aqui pra falar de um produto, nem fazer um look de maquiagem, mas falar de um assunto que eu tenho visto que tem estado muito em alta por causa da novela das 9, Amor à Vida e tudo mais, que é o caso da Perséfone com o Daniel, que ela é aquela enfermeira que é gordinha, e o Daniel é o fisioterapeuta que casou. Visto toda essa polêmica que tem aparecido nas redes sociais, também nos blogs, feitos por, vamos dizer, garotas GG, eu me senti muito à vontade para falar. Eu visito alguns blogs de emagrecimento e tudo mais, e bom, eu sei toda a importância de uma vida saudável e tudo mais, de exercício físico, boa alimentação e blá blá blá, mas pra começar, eu sempre fui uma garota gordinha. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre estive cerca de 5, 7 quilos acima do meu peso ideal, embora, de certa forma, o meu biotipo não deixe isso, por assim dizer, muito evidente, mas eu sempre fui uma criança, assim, bem gordinha. Antes que comecem a me questionar, a minha casa nunca foi uma casa em que entrava muita besteira. Então sempre foi uma casa assim que era o básico do básico, parece doação do caminhão da ONU, sabe? Só aqueles alimentos não perecíveis mesmo. Minha mãe, ela é uma daquelas pessoas que não gosta de guludice, não gosta de doce, não gosta de besteira. Então aqui em casa não é de entrar refrigerante, brigadeiro, sorvete, pizza congelada, nada disso. Só mesmo em dia de festa que tem aquelas coisas diferentes. E o meu pai, ele é um cara assim que ele adora exercícios físicos e tem pavor de engordar. Tem aversão à barriga. Enfim, ele diz que ele quer praticar bola até a melhor idade, por assim dizer. Família materna, eu tenho genética para diabetes e hipertensão, caso que não saiba. E pela parte paterna, eu tenho um gene para obesidade mórbida, sendo que teve gente que já fez cirurgia bariátrica na parte da minha família paterna. E eu digo abertamente, a minha genética não é legal, a minha genética é podre mesmo. E, enfim, isso é um fato que eu tenho que conviver e aceitar. Voltando a Perséfone e o Daniel, eu tenho notado que o objetivo inicial do autor era um grito contra o preconceito, só que acho que a situação que está ocorrendo é o inverso disso, porque o Daniel, ele tá se deixando levar por opiniões negativas das pessoas, mesmo ele tendo lutado para ficar com a Perséfone, ele tá se deixando levar pelos sarros dos colegas dele, do hospital, enfim, ele tá se mostrando totalmente inseguro, não tá sabendo se impor e não tá sabendo ignorar também. E o problema não é nem dele, ou seja, não é uma coisa que começa com ele, porque ele gosta da P. O problema é do mundo. O problema é o mundo que fica jogando as coisas, é o mundo que fica falando um monte de besteira. E simplesmente abriu a porta deles e deixou que esses problemas entrassem. E aí as piadinhas começaram a incomodar. Abraça a bola de pilates pra lembrar dela. E aí com isso veio aquelas indiretas dele. Poxa, você poderia fazer uma comidinha mais light. Poxa, isso é muito calórico. Poxa, isso é uma bomba calórica pra lasanha e pro mousse de chocolate que ela fez. Assim, toda vez que ele fala isso, me dá um asco tão grande da cara dele, mas tão grande, que até aquela garotinha do chamado parece mais adorável pra mim do que ele. Tipo, se você não quer comer, sim, quer comer a sua saladinha sua saladinha de alface, tomate, caramba, 4, coma a sua salada. Mas não fica jogando zica pra quem prefere o Big Bob, pra quem prefere a lasanha, pra quem quer a feijoada. Que isso não é legal, é no mínimo muito mal educado da sua parte. Com educação, não, obrigado, estou satisfeita. Ou, não, obrigada, eu não quero. Mas ficar dizendo, jogando zica, isso é muito calórico, isso engorda. Você faz uma cara que você vai, tipo, uma cara de aversão, que as pessoas vão ficar com aversão a você também. E no caso dele, tem um agravante, porque ele é marido dela. Então, tudo que ela faz de comida, ela faz para agradar ele. Ela faz com todo carinho, com toda dedicação. Para ouvir esse tipo de coisa, é um balde de água fria, é muito indelicado da parte dele. Ele é um adulto, ele não é um adolescente inseguro que, tipo, com uma criticazinha vai desabar o mundo. Ele já é um adulto, já é dono do seu próprio nariz, já trabalha, já paga as suas contas, é de maior vacinado. Então, é uma atitude dele que é, na minha opinião,
muito errada, não condiz com uma pessoa adulta. Importar com essas críticas que nada acrescentam para você, para o seu caráter, para sua personalidade, principalmente para sua vida, é um problema sério. Eu vivi uma situação assim parecida, quando eu estava estudando. Quando eu estudava, né, na escola, eu tenho um amigo que também estudava comigo, e ele era da nossa turminha, da biblioteca. A gente tinha nossa turma, que na hora do recreio ia pra lá, ficar lendo gibi, conversando. Eu tinha o meu amigo que gostava de jogos, eu tinha o meu amigo desenhista, enfim. E ele ia pra lá com a gente. Só que aí, de repente, ele ficou da pá virada, que ele começou a querer fazer parte da turma dos bacanas, dos populares, sabe? E nisso, ele começou a ter vergonha de dizer e de ser visto com a garotinha de cabelo encaracolado, que nem a Hermione Granger, bem fofo, nerd e que vivia na biblioteca lendo. Ou seja, eu. Foi uma coisa muito chata da parte dele, muito idiota. Eu ficava sem falar com ele, eu ficava muito brava com ele, ele não me convidou pro aniversário dele. E, assim, gerou umas situações muito, muito chatas naquele ano de escola. Mas, detalhe, ele era um adolescente avoado. E era um adolescente avoado, inseguro, o que não acontece com o Daniel, que já é um adulto, que não deveria, tipo, levar aquelas críticas que aqueles caras do trabalho dele falam pra ele. O Daniel, ele tem se mostrado um grande mente fraca. Porque uma pessoa que abre a porta da sua casa, da sua vida, e diz problemas do mundo, coisas negativas do mundo, entrem, sejam bem-vindos, é uma mente fraca. É que a Persephone, ela tem entrado na dele. Ou seja, a Persephone, ela tá levando tão a sério esse negócio dele falar um problema que não era dele, era do mundo, mas que de certa forma tá respingando nela, que ela tá embarcando em dietas malucas, tá passando mal, tá desmaiando, e tá passando fome, e tá ficando insegura. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, porque eu sempre torço por finais felizes, por casamentos que dêem certo, eu torço pelos casamentos e tudo mais, mas eu nunca pensei que eu fosse falar que talvez o que me agrade, e talvez o que agrade também as blogueiras que tanto têm criticado o autor, seja a cena que a Persephone vai chegar pro Daniel e vai dizer que quer o divórcio. Porque ninguém merece você estar do lado de uma pessoa que deixa algum problema de fora entrar e minar a sua relação. Entendeu? Isso não é justo. Se fosse um problema dele, se fosse a insegurança dele, legal, eles poderiam se ajudar mutuamente a superar esse tipo de coisa, mas não, é um problema de fora. Então, com um problema de fora, tipo, é você que escolhe se você vai fazer uma simbiose com esse problema de fora. E o Daniel tá escolhendo isso. Eu acredito no equilíbrio. Eu não tô falando aqui defendendo, tipo, todo mundo tem gordinhos, tem que sempre ser gordinhos, magrinhos tem que sempre gordinhos, não. Eu acho assim, não tô falando pra você comer um x-tudão todo dia, da mesma forma como eu não acredito que uma pessoa possa viver à base de clorofila. Eu tô dizendo que eu acredito no equilíbrio, tipo, tenha uma vida saudável, mas não fique com tanta coisa na cabeça, achando que só tem um caminho pra isso, que você tem que sempre vestir 38, ou sei lá, você sempre tem que ter X de cintura, X de braço, X de quadril, X de pé, enfim. Porque às vezes isso é falho. Se você tem uma saúde, ainda que você não tenha o padrão, assim, tipo, um mundo que se vire com os seus problemas e as suas opiniões negativas, sabe? E eu acho que esse tipo de preconceito que está sendo mostrado nessa novela, ele vale também para tudo. Não só para os gordinhos, vale também para gays, vale para lésbicas, para nerds, para negros, para pessoas que têm deficiência. Qualquer tipo de deficiência, seja física, visual, auditiva, serve para todo esse tipo de grupos, sabe por quê? Porque estão rotulando essas pessoas. Gordo, tem gente que acha que todo gordo é doente. Da mesma forma como acham que todo nerd é algum tipo de virgem maluco, que só fica jogando RPG. E não é assim, isso é totalmente inverossímil. Eu fico pasma, porque nesse hospital, o tal do San Magno, né, que deveria ser um hospital de respeito, os funcionários eles estão se mostrando totalmente infantis. Porque sempre no ambiente de trabalho haverão críticas. Claro,
sempre vão haver críticas. Agora, do modo como está sendo mostrado nessa novela, está sendo de um jeito muito ridículo, de um jeito repulsivo, de um jeito totalmente ignorante, porque não tem nenhum adolescente ali, não tem nenhuma criança ali querendo fazer bullying com o outro. E, tipo, esses funcionários, do modo como eles estão falando, isso é assédio moral, isso dá processo, isso dá cadeia, isso dá uma coisa muito séria. O modo como está sendo retratado não tem nada a ver com a realidade. Tipo, uma realidade, é claro, de um hospital real, de um ambiente de trabalho real, com pessoas adultas e maduras para ocupar os cargos que ocupam. Então, o meu recado é esse: preconceito de qualquer espécie não é bom, não é legal. Eu acredito que se você tem preconceito contra negro, gay, lésbica, nerd, qualquer tribo urbana que for, tipo, você antes está tendo preconceito com o ser humano, porque antes dessas pessoas serem gays, negros, lésbicas, gordos, etc., elas são seres humanos, com direitos, deveres e, acima de tudo, sentimentos. Então pense bem, quando você está apontando o dedo para uma pessoa e tendo preconceito com ela, você está tendo preconceito com um ser humano igual a você, da mesma raça que você. Não é legal, isso não é bom, isso é um verdadeiro atraso, porque você está tolhindo a liberdade de alguém ser o que ela é, de alguém ser e ter o caminho que ela escolheu para si. E uma coisa que eu gostaria de dizer é: se você é um ex-gordinho, uma ex-gordinha, não se torne um gordófobo. Ou também se você é um magrinho, não pratique bullying com uma pessoa gordinha, tipo, porque é muito ruim. Imagina a pessoa não se sentir que não pode comer uma coisa, que não necessariamente comer, mas que não pode fazer determinada coisa, e você vai com a sua intenção de machucar, de ferir, de esnobar, tipo, esfregar na cara dessa pessoa que ela não pode. Isso é muito ruim, isso é muito chato, isso é repulsivo, isso é repugnante por parte de qualquer pessoa, quem quer que seja. Meu recado é esse. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me senti muito motivada e muito na vontade de falar sobre isso, porque é uma coisa que está em alta, não só com relação aos gordinhos, mas com relação a todas as pessoas. Enfim, todo mundo é igual e todo mundo tem direito de viver e ser o que quiser, e viver do jeito que quiser também. E o mundo à volta precisa respeitar isso, precisa respeitar a liberdade do outro e não colocar rótulos, porque isso limita. Limita tanto para quem a gente está colocando e também nos limita. Porque do mesmo jeito como a gente rotula, a gente também pode ser rotulado. A gente tem que ter uma mente bem aberta. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês e tchau!